gaúcho, ou se você é brasileiro aqui do Sul, se você gosta de história, de literatura, se você gosta de política, né, ou de direito, filosofia, seja lá for, você não pode perder esse vídeo e nem um filme que eu vou indicar para vocês aí. Conforme está aí na capa, Os Senhores da Guerra é uma história, um filme da Revolução de 1924, que entre os chimangos aqui, que era o pessoal do governo, e os maragatos, que era o pessoal que era contra o governo. Então tinha o Borges de Medeiros, que estava no governo, e tinha o Assis Brasil, que era oposição e queria derrubar o Borges de Medeiros, porque problema de eleições, problema de fraudes, incompetência do governo, corrupção e tantas outras coisas. Parece que as coisas não mudam, né? Nós estamos vivendo um período bem semelhante àquela esculhambação que era no passado. Corrupção, incompetência, militares vendidos, traidores da pátria, gente cumprindo ordens ilegais, gente rasgando as leis e a Constituição para obedecer a tiranos. As coisas parecem que não mudam muito, né? Então, a nossa política brasileira está horrível. Então, vamos desviar o foco um pouquinho para a gente tentar entender como é que era no passado e por que nós estamos com essa repercussão hoje em dia. Então, vocês estão vendo aí, aquele senhor que está ali bem na esquerda, no cantinho, aquela foto ali, Dr. Júlio Bozano, Júlio Rafael Aragão Bozano, ele nasceu em Porto Alegre, 1º de setembro de 1898, diplomou-se em Direito, em advogado, em 1920, e exerceu suas atividades na cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Era um orador excelente, fluente, um jornalista. Ele fundou um jornal de debates e colaborou com o jornal O Separatista. E ele se destacou muito na Revolução de 1923 como comandante das forças republicanas. Ele comandava uma tropa da Brigada Militar na época, né? Ele era um comissionado no posto de tenente-coronel. E no tempo de Borges de Medeiros, que era o presidente do estado, e o Assis Brasil, os dois viviam lutando pela posse do governo estadual. Um queria derrubar o outro por questões, né, por razões políticas. Então, esse Bozano, ele foi eleito intendente naquela época era o prefeito, intendente de Santa Maria, e tomou posse em 15 de outubro de 1924, mas em seguida ele se afastou, deixou o vice, para seguir continuando a sua luta como comandante das forças revolucionárias de Borges de Medeiros, e porque ele era, como eu disse, tenente-coronel da Brigada Militar, que era a tropa da época, e comandava um batalhão da reserva, né, caçadores que eles chamavam, que era a tropas legalistas. E em 30 de dezembro de 1924, esse Bozano, Coronel Bozano, foi morto em combate, quando ele se dirigia para auxiliar os companheiros que estavam sendo atacados de surpresa por 600 homens das tropas da coluna Prestes, né, a coluna Luiz Carlos Prestes, aquele capitão que formou uma coluna de guerrilheiros. Ele tinha 26 anos de idade quando ele foi morto. No mesmo dia, já o nome dele virou nome de rua na cidade de Santa Maria. Tem a rua Dr. Bozanos, que passou a levar esse nome. E tudo isso está contado nesse filme, que eu vou deixar na descrição aqui para vocês. O link ali é só acessar. É um filme que está gratuitamente no YouTube. Maravilhoso, história do nosso país, né, do Rio Grande do Sul. E eu super recomendo esse filme, porque para quem gosta de história do Brasil e do Rio Grande do Sul, é uma maravilha. Bom, a outra situação, a segunda parte vem agora, que é a coluna Prestes, né? As causas e consequências desse movimento revolucionário para os gaúchos, né? Qual é os reflexos que trouxeram? Claro, não resta dúvida que para os gaúchos ele só trouxe problemas e prejuízos, como foi a morte do nosso Júlio Bozano. Bom, essa coluna Prestes era Prestes e Miguel Costas. Então, ali circulado com o círculozinho ali, o primeiro da esquerda para a direita é o Luiz Carlos Prestes, e o segundo é o general Miguel Costa. E todos esses aí são líderes, são chefes revolucionários. Tem vários ali. Depois, quem quiser, no filme vocês vão ver. E o Luiz Carlos Prestes, ele foi um militar que desertou do Exército Brasileiro e comandou uma das maiores mobilizações públicas de sua época, né?
Ele realmente saiu pelo país, né, fazendo tipo uma campanha política, assim, elaborando projetos ligados ao seu idealismo, que era mais marxista, mais da esquerda, que na época ele não era comunista ainda, mas depois ele foi, com o tempo ele foi ficando, né? E ele era nascido em Porto Alegre, nasceu em 1898, e ele chegou à patente de capitão no Exército, primeiros lugares de turma, um homem inteligentíssimo. Ele era da arma de engenharia, então, portanto, ele era engenheiro militar. Tanto é que depois ele saiu do Exército e foi trabalhar como engenheiro, né? E essa coluna Prestes, que ele criou com o Miguel Costa, aí, ele foi um movimento político-militar brasileiro que ocorreu entre 1924 até 1927. E estava ligado ao movimento tenentista, aquele que começou no Rio de Janeiro em 1922, onde os militares de baixa patente se insurgiram contra um governo corrupto, incompetente, um governo autoritário. Então, o principal motivo foi a insatisfação desses militares com o governo do presidente Arthur Bernardes, na época, e o regime oligárquico, a corrupção, a incompetência, características da velha República Velha, que se chamavam, né? Conhecido como política do café com leite, que significava o quê? São Paulo e Minas Gerais é que mandavam no país. Apenas esses dois estados que iam se alternando no governo e o país cada vez se enterrando mais, né? Então, as reivindicações dos revolucionários eram, assim, basicamente a implementação do voto secreto, que não tinha, porque naquela época até morto votava, né? Não tinha as urninhas, as caixinhas mágicas, né? Mas as eleições eram fraudadas, era voto a cabresto, venda de voto, tudo que era coisa acontecia. A defesa do ensino público obrigatório, né? O ensino secundário também, para toda a população brasileira, que o povo era muito analfabeto, né? E além de acabar com a miséria, com a injustiça, com o problema social, o desemprego, tudo que era coisas ruins que existiam, né? O país não tinha infraestrutura nenhuma, vivia da agricultura, da pecuária, não era desenvolvido. Esse movimento durou 2 anos e meio aproximadamente, e a coluna era composta por cerca de 1.500 homens, e eles percorreram 25 mil quilômetros de sul a norte, de leste a oeste no país. Eles fizeram uma cruz no país, andando para lá e para cá, esse monte de gente, em todos os estados do Brasil. E ao final, de tanto serem perseguidos pelas tropas legalistas do governo, a coluna acabou sendo dissolvida lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, e a maioria dos revolucionários foram embora, fugiram, foram para se exilar na Bolívia, como foi esses líderes aí, todos eles foram se exilar em outros países, Bolívia, Argentina, por ali. Enfim, a coluna não resolveu os problemas do Brasil, mas serviu para alertar, para dar um aviso, porque o povo continuou pobre, atrasado, miserável, desempregado, mas levou centenas de prisão dessas pessoas, aí muitos foram presos, mortos, exilados, e incentivou uma disseminação de uma nova ideologia, de um socialismo no Brasil, além de muitas pessoas acabaram mortas, como foi o caso do Dr. Bozano, que era o coronel, e agravar também depois a ditadura getulista, porque quanto mais eles atacavam o governo para tentar derrubar o governo, mais a repressão aumentava. Então o fascismo do Getúlio, a ditadura do Getúlio, ficou muito, muito, muito pior com os movimentos revolucionários que tinham para tentar derrubá-lo. Então é muito interessante essa história, pessoal, porque parece que as coisas não mudam muito, o tempo passa e a situação tem muita semelhança. Eu recomendo a todos que prestem atenção nos diálogos do filme, é um romance muito bonito, inclusive quando o Aragão, esse Bozano embarca para ir para a frente de batalha, a noiva dele se agarrava nele, não vai, eu tive um mau pressentimento, tu vai morrer, não vai, não, mas eu vou cumprir meu dever, vou lutar pela pátria, aquela história, né? Só que ele morreu, né? E essa moça é muito conhecida em Santa Maria, a família dela, o irmão dela até foi reitor da universidade lá, que foi um dos fundadores da Universidade Federal de Santa Maria. Recomendo fortemente para o pessoal de Santa Maria que veja esse filme, é maravilhoso, tem imagens lindíssimas, né? Bom, então, pessoal, é isso aí que eu tenho para dizer para vocês, né? Vou indicar para vocês esse livro aqui também, que é do mesmo autor do filme, Itabajara Ruas, ó, Neto Perde Sua Alma.
É um livro, tem também um filme com o mesmo nome. É sobre o General Neto, que proclamou a República Rio-Grandense no tempo da Revolução Farroupilha, que durou quase 10 anos essa República do Rio Grande do Sul, independente, e depois eles negociaram com o Império de novo e voltaram a integrar o Brasil. Mas o Rio Grande do Sul já foi uma república independente. Só que, como por falta de infraestrutura e até falta de capacidade dos administradores, eles acabaram perdendo para as tropas legalistas e integrando novamente o Rio Grande do Sul. Tanto é que o General Neto foi se exilar no exterior. Bom, a história é muito longa, né? Não vou contar aqui, mas é muito interessante. E também, então, deixo ali o link do filme, né? Esse filme maravilhoso que vocês devem ver aí, ó. Esse filme aqui, ó, que eu deixei ali, que é Os Senhores da Guerra. Tá o link ali de graça no YouTube. Veja esse filme, maravilhoso. É um filme fantástico, né? Vocês vão aprender muita coisa. Para quem gosta de cultura, para quem gosta da história do Rio Grande do Sul, é um prato cheio. E ele é muito interessante porque ele está bem adaptado com a história do Rio Grande do Sul e a história do Brasil. Vocês vão ver que os personagens ali realmente existiram, são fatos reais, né? Nada disso aí é invenção. Claro que botaram o romance no meio, a noiva do Bozano, uma moça lindíssima. Então fica bonito o romance, muito bonito mesmo. A música também é fantástica, as paisagens, né? A cavalaria, é muito bonito. Tá, meus amigos? Então, recomendo fortemente. Peço que curta, que comente, compartilhe, que é muito importante divulgar isso, que as pessoas precisam ver isso aí. Não adianta ficar só vendo a TV Globo, né? Tem que ver a história para nós entender o que está acontecendo hoje, esses desmandos no país, esses generais covardes aí obedecendo um tirano que rasga a Constituição todos os dias, que faz horrores. E aí os caras só querem saber em pintar o quartel e ilustrar as botinas e a Constituição sendo rasgada todos os dias. É ridículo isso aí, meus amigos. Me desculpe a franqueza. Até amanhã.